Vamos falar sobre essa situação envolvendo o ministro Flávio Dino, que ao atender a uma ação proposta pelo setor de mineração, disse que decisões tomadas por outros países não devem ser cumpridas no Brasil de maneira imediata, que o que vale é a lei brasileira, e fez uma notificação à Federação dos Bancos, ao Banco Central, não falando diretamente sobre a lei Magnitsky, que sancionou o ministro Alexandre de Moraes, mas deixando um recado de que transações em reais poderiam ser, sim, autorizadas por esses bancos. Pois é, isso gerou mais uma confusão, mais uma insegurança jurídica, e aí o ministro fez uma nova determinação. Vamos entender com o André Anelli qual foi a alegação apresentada pelo ministro nesta atualização, digamos assim. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A gente acabou de receber uma postagem do Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto e o STF acaba dizendo que, na verdade, o que houve nessa terça-feira não foi nenhum tipo de recuo, mas sim de diferenciação por parte do ministro Flávio Dino, de que, na verdade, a decisão dele, o despacho publicado na última segunda-feira, era referente a tribunais do Poder Judiciário de cada um dos países. Se o Poder Judiciário, se o tribunal de cada um desses países tomasse uma decisão, essa decisão só teria validade aqui no Brasil através de homologação, através de uma validação do judiciário brasileiro. E nessa decisão, então, o ministro Flávio Dino acabou fazendo uma diferenciação que, nas palavras do STF, foi esclarecida nessa terça-feira em um novo despacho. Continua valendo o entendimento, então, do ministro de que as decisões dos tribunais lá fora, vinculados especificamente ao Poder Judiciário de cada país, não têm validação sem uma homologação aqui no Brasil, mas as decisões dos tribunais considerados supranacionais, ou seja, aqueles que não têm vinculação específica a um país, esses dos quais o Brasil é signatário, continuam tendo validade aqui no país. A gente destaca um exemplo bem emblemático, que é o do Tribunal Penal Internacional, o TPI, que recentemente condenou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por crimes de guerra por conta da atuação lá na Ucrânia. Então, esse entendimento do TPI continua tendo validade aqui no Brasil, o que significa dizer que se Vladimir Putin visitar aqui o país, colocar os pés aqui no Brasil, ele seria preso por conta do entendimento do Tribunal Penal Internacional, ao qual o Brasil é signatário. Portanto, o ministro Flávio Dino, por meio dessa publicação oficial agora há pouco no STF, fez essa diferenciação entre o que é tribunal vinculado a um país e o que é tribunal supranacional, não vinculado especificamente a nenhum país, aos quais o Brasil continua sendo signatário. E o ministro esclareceu mais uma vez que, como você disse agora há pouco, né, Evandro, fez essa manifestação no âmbito de um questionamento do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, que questionava justamente então a possibilidade de municípios brasileiros ajuizarem ações no exterior contra essas mineradoras, uma vez que elas estariam então sujeitas a ter que responder internacionalmente, e aí se essa decisão judicial que foi proferida num judiciário do exterior, de um outro país, teria validade aqui no Brasil. Então, portanto, o ministro Flávio Dino, por meio dessa publicação dessa terça-feira, acabou fazendo isso que o STF chama de esclarecimento e não necessariamente um recuo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um abraço para você. Obviamente, como nós comentamos aqui, depois daquela primeira decisão do ministro Flávio Dino, os bancos, principalmente, muitas pessoas e autoridades ficaram inseguras sobre o que seguir e que decisão tomar. Aí vem o ministro numa atualização dessa determinação e diz: decisões tomadas por tribunais de outros países não teriam validade imediata aqui, mas de tribunais internacionais dos quais o Brasil é signatário, sim. Diante disso, Gani, a gente tem uma solução ou nos mantivemos numa insegurança jurídica? Não, a gente continua numa insegurança jurídica, porque a lei norte-americana não obriga as empresas aqui no Brasil cumprirem uma decisão judicial aqui no Brasil. Simplesmente a lei norte-americana, a Magnitsky, né? Ah lá, já errou a publicação. Magnitsky. A lei... Ontem foi a lei M. Não. Magnitsky. Magnitsky. Bom, vamos lá. Vamos lá. A lei norte-americana,
ela diz o seguinte, olha, essas empresas, elas devem cumprir a decisão lá nos Estados Unidos. Então, cabe à empresa ignorar a decisão aqui no Brasil e cumprir a decisão nos Estados Unidos, ou ignorar a decisão lá nos Estados Unidos, a lei norte-americana, e cumprir a lei aqui no Brasil. Ela não está interferindo no judiciário brasileiro, ela simplesmente está dizendo, olha, o banco aqui no Brasil deve cumprir a lei norte-americana. Esse que é o ponto. Só que isso causa um impasse para o banco, porque cumprir lá significa descumprir aqui. Descumprir aqui significa cumprir lá. E olha a confusão, Bruno Musa, porque os bancos passaram a consultar e procurar escritórios internacionais para entender com esses escritórios como agir. Se eles deveriam seguir aquilo que foi determinado pela Lei Magnitsky ou pelo ministro Flávio Dino. Sem dúvida. E me parece que tem uma total falta de ou conhecimento ou falta de preocupação com realmente os serviços no Brasil. O Alan já deixou muito claro, e isso eu comentei ontem. A lei está sendo imposta nos Estados Unidos. Ok, banco A, banco B, banco C, banco D. Você não quer cumprir a Lei Magnitsky e cumprir a lei do Supremo Tribunal Federal? Ok, fique à vontade. Mas você vai encerrar as suas operações aqui nos Estados Unidos. Mas tem um problema, que ninguém fala também. A gente chegou a ouvir, eu coloquei até como patético, que a Magazine Luiza tem um serviço de nuvem, porque grande parte dos bancos brasileiros utilizam a AWS, que é o serviço de nuvem da Amazon, e alguns chegaram a comparar. Não tem problema, a Magazine Luiza tem um serviço de nuvem que pode substituir a Amazon. Olha, isso soa como cômico. O que eu quero dizer é que grande parte da infraestrutura que os bancos brasileiros utilizam para prover os serviços aqui no Brasil são providos por empresas americanas, que estas sim cumprirão a sanção da Lei Magnitsky. Ou seja, como é que os bancos poderão realizar operações como Pix, TED, qualquer tipo de transferência, pagamento, emissão de boleto DDA, arquivar tudo o que ele tem com os dados dos seus clientes, como se todas as empresas que fornecem a parte de tecnologia de infraestrutura são todas americanas. Portanto, está na hora das pessoas começarem a entender como é importante a descentralização do poder. Você jamais pode confiar em alguém que centraliza o poder nele. Ele passa a tomar decisões sobre a sua vida. Agora imagine se todas essas empresas começarem a desligar os serviços no Brasil. Isso afeta o WhatsApp, todas as operações bancárias, investimentos, a parte de televisão, de mídia. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? O país simplesmente para por conta de 1, 2 ou 3 pessoas? Será mesmo razoável? Ora, me parece que isso se torna até ingênuo. Ok, o Brasil tem que cumprir a lei do STF. Será que não haverá alguma interlocução por lá para dizer vocês vão parar o país em nome de 3, 4 pessoas? Me parece bastante razoável esse discurso. Ô Fábio Piperno, como é que você avalia a situação? Porque todos os bancos têm algum tipo de operação financeira lá fora, tirando a Caixa Econômica Federal, que mesmo assim ainda é acionista, né, junto com o Bradesco e também do Banco do Brasil, daquela bandeira Elo para o cartão de crédito e que utiliza também o sistema SWIFT para transações internacionais. Então, mesmo a Caixa Econômica Federal, que não diretamente opera no exterior, também teria algum tipo de impossibilidade em parte das transações. Como é que você avalia essa situação e, digamos assim, você considera que essa decisão do Flávio Dino foi um recuo depois de muitas críticas e, digamos, dúvidas sobre a primeira determinação dele? Não, de forma alguma. Até porque, veja, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando o Brasil sediou a reunião do G20, o presidente Lula, em um dos seus arrobos e tal, disse que aguardava inclusive pela presença do Putin aqui. Aquilo deixou o pessoal do Itamaraty, né, com os pelos eriçados aí, porque o Putin não pode pisar no Brasil, porque o Brasil é signatário desses tratados que dão ao TPI, o Tribunal Penal Internacional, esse tipo de jurisdição internacional, obrigando todos os países signatários a, por exemplo, prenderem pessoas que são consideradas aí, enfim, que são passíveis, que são, digamos, procurados pelo TPI. Então, por que o Putin pode ir para os Estados Unidos e não pode pisar aqui no Brasil?
porque os Estados Unidos não são signatários do TPI. Por exemplo, Netanyahu, se ele pisar em qualquer país da Europa, ele vai direto para a cadeia. Ele vai ser preso e entregue porque ele também tem o seu pedido de prisão solicitado pelo TPI. Então, vejam, é uma situação diferente. O Brasil é signatário desse tratado internacional e tem que cumprir. No caso da justiça americana, não. Ela tem jurisdição dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, dentro dos Estados Unidos, ele não vai, obviamente, poder operar uma conta do ministro Alexandre de Moraes, que lá nem tem visto americano. Aí o que alguém, que também é uma torcida da Bolsolândia, para que essa lei, de fato, estabeleça asfixia financeira ao ministro. Mas vamos lá. Então, o Banco do Brasil, lá nos Estados Unidos, se fizesse uma operação com o ministro, ele seria passível de punições. Mas tem um detalhe. A punição, ela não teria um caráter imediato. É uma questão que iria para os tribunais, o banco iria fazer a defesa dele e, caso ocorra uma condenação, aí sim o banco ia avaliar. Se é melhor sofrer uma condenação lá ou aqui. Mas eu fico pensando se o banco teria essa disposição em encarar tudo isso por causa de uma pessoa, Fábio Piper. Mas aí que está o negócio. Porque tudo bem, é um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem toda a situação política também envolvendo essa história, mas... digamos, tirando o cargo dele, é uma pessoa física como qualquer outra. Ele é uma pessoa física como qualquer outra, Evandro, mas ele estaria descumprindo uma lei brasileira. Ah, sim. Não, mas aí que está o dilema. Se ele está descumprindo uma lei brasileira, ele vai ser punido aqui. Mas aí que está o dilema. Ele pode ser punido aqui. Ok, o banco pode ser punido aqui, concordo contigo. Mas ele poderá ser cumprido nos Estados Unidos. Por quê? Cumprir a lei brasileira significa automaticamente descumprir a lei norte-americana. Aí que está o dilema. Onde é que ele tem uma operação maior? Lá? Não, aí o banco vai fazer essa conta. E tem uma outra coisa. Mas se escala essa situação, ele pode ser excluído do SWIFT. Enfim, o executivo do SWIFT já declarou no final de semana que o ministro Alexandre de Moraes não vai ser alcançado pelo SWIFT, porque ele não é considerado um infrator. É uma situação aberta. O SWIFT está assediado em Bruxelas. Não há jurisdição americana sobre Bruxelas. Mas, na prática, os Estados Unidos têm muita influência sobre esse sistema. Mas aí é uma questão de jurisdição. Então. A justiça da Europa, a justiça da Bélgica não se pauta pelas decisões da justiça americana. José Maria Trindade, bem-vindo, boa tarde, meu amigo. Qual é a tua análise? Muito boa tarde a todos. Olha, Cine, hoje eu conversei com um jurista que disse que esse assunto virou um debate interno ali em quem lida, os chamados supremalistas aqui, que lidam com o Supremo e com legislação internacional. E veja bem, o que eu ouvi, sabe a tragédia grega que fala de uma esfinge que ficava na rua, nas estradas, abordando os viajantes, na base do decifra-me ou te devoro? Então, assim, eles dizem que o Donald Trump está exatamente nesse sentido, ou seja, existem muitas dúvidas. A conclusão geral é de que é mesmo um assunto delicado e difícil de ser resolvido. Eles dizem o seguinte, que o ministro Flávio Dino, nesse recuo, na verdade, ele excetua os organismos internacionais, que praticamente são dois, né? A AIA e o Interamericano. Esses organismos, sim, porque o Brasil é signatário, aprovou no Congresso Nacional, né, a adesão, e mesmo assim, decisões deles têm que ser validadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas que é de uma obviedade tão grande dizer que a lei brasileira tem que ser cumprida por todas as empresas, órgãos que militam aqui, é tão óbvio que é difícil negar. Aí ele diz, imagine se o Flávio Dino desse, nesse caso do IBRAM, uma decisão contrária, dizendo que uma decisão do Reino Unido poderia mudar um processo aqui lá de Mariana, né, de indenização. Então ninguém iria nem mais se preocupar em ir ao Supremo, iria todo mundo procurar um país que desse uma decisão para mudar uma situação aqui no Brasil, uma prisão, uma indenização ou algo assim. Então, é óbvio demais. Agora é o seguinte, ele faz essa projeção.
se um determinado banco, a gente está muito preocupado com o banco, mas existem outras dúvidas, por exemplo, plataformas digitais, grupos de adesão, a economia está toda intrigada, está toda junta numa teia de aranha. Então, assim, o diretor de um banco diz, não, eu não vou aceitar o Alexandre como um cliente. Aí, mas a ordem do Supremo manda prender o diretor que não aceitou. E aí o outro que assume vai ter que aceitar, se ele não aceitar, manda prender também. Então, é muito complexo. Não há como optar. Aí não é uma opção, é uma determinação da justiça de cumprir a lei brasileira, né? Então, é muito complexo para não atender. E, por outro lado, fica, sim, é a conclusão, exposto à possibilidade de uma sanção dos Estados Unidos. E mais, o mundo se pergunta o seguinte, nós temos 513 deputados, agora 512, né? Os 513 deputados, mais 11 ministros do Supremo, o presidente da República e seus ministros. Como esse pessoal todo, essa quantidade de autoridade seria vencida por um deputado federal lá nos Estados Unidos? Isso é meio lenda, não é por aí. É a esfinge determinando aí qual é a charada para ser resolvida e colocar um ponto final nesse monte de interrogação, né? Muito bom, Zé. Aliás, essa foi uma manifestação feita pelo governador Ronaldo Caiado naquela conversa que eu e Zé e outras pessoas que participaram da bancada tivemos ontem com ele no Direto ao Ponto. Ele menciona que não acredita também que um deputado poderia fazer todo esse estrago que estão colocando nas costas do Eduardo Bolsonaro. Mas, enfim, é a visão e a análise que ele tem. Outras autoridades podem pensar diferente.